tema de hoje, gente, é manifesta, a lei da manifestação da realidade. No Minha Vida Sonora da semana passada, ou de algumas semanas atrás, eu comentei com vocês sobre o método que eu criei, que se chamava Abundância, que é um método de transformação que revolucionou a minha vida, gente. É antes e depois do Abundância. Eu contei para vocês, né, que a minha vida financeira era uma bagunça, eu estava muito sempre preocupada com dinheiro, enfim, com as finanças, com o propósito, com o que eu ia entregar para o mundo e tudo mais, sempre preocupado, olhando para a conta e tal, e de repente eu criei essa metodologia que focou a minha mente, as minhas emoções, as minhas palavras, no que eu queria ao longo do dia, e assim eu ia. Só que ultimamente, e assim revolucionou minha vida, ensinei para um monte de gente e tudo mais. Só que ultimamente eu recebi, quando eu digo recebi, eu quero dizer eu intuí, ou eu tive a ideia de fazer um upgrade, né, no método da abundância, que eu estou chamando agora de manifesta, a lei da manifestação da realidade. E o que é o manifesta? Eu comecei a estudar as 7 leis de Hermes, o trilogista, que era esse grego. Ele era um alquimista, um arquiteto, porque os gregos eram assim, né? Eles sabiam de tudo. Músico, enfim, matemático. E ele filósofo, deixou para a gente as 7 leis do universo. E essas 7 leis, se você for estudar a fundo, elas são uma espécie de chave de leitura dessa realidade, gente. É incrível como que, se você vai entendendo o processo das leis do universo e vai se conscientizando de como elas operam no nosso dia a dia, a gente tem condição de mudar completamente a nossa realidade, né? Então, o que eu entendi? E essa lei da atração, que a gente vem ouvindo no livro O Segredo, Quem Somos Nós e tudo mais, ela é muito conectada a uma lei do universo, que é a polaridade, que é dia, noite, homem, mulher, bom e ruim. Então, a lei da polaridade é quando a gente sai de um polo, a gente sai de uma raiva extrema e a gente vai para o amor extremo. Que a gente sai de uma pobreza extrema e a gente vai para o outro polo, que é uma riqueza extrema. Quer dizer, a lei da polaridade, ela é a maneira como como essa realidade aqui opera. Todas as coisas passam pela polaridade. Se a gente está num momento super bem, tranquilo, pacífico, logo a vida proporciona para a gente mesmo fica querendo uma treta, um problema para resolver, porque a gente não aguenta ficar só no positivo. A gente precisa, as coisas negativas, elas fazem a gente evoluir. Então, o negativo, os polos negativo e positivo, estão sempre procurando o nêutron, o caminho do meio, a harmonia. Mas a vida tem esse jogo. E quanto mais rápido a gente passa por esses estados, mais no equilíbrio a gente consegue se permanecer. Então, a lei da atração é muito sobre a questão da polaridade, mas não adianta a pessoa ficar dizendo assim: eu sou rica, 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 eu sou feliz, sou feliz, sou feliz, eu quero um namorado, uma namorada, uma namorada, uma namorada. Você pode ficar falando isso eternamente, que você não vai manifestar isso, porque eu entendi que você precisa da coerência entre 3 leis. E o manifesta, ele é sobre isso. A lei da manifestação, que eu estou nomeando dessa forma, ela é o conjunto de 3 leis do universo, né? Então, no que o manifesta se baseia? Na lei do mentalismo, que é o poder da gente imaginar, idealizar, criar o imagético, o imaginário em relação à situação que a gente quer ver manifestada. Depois, a lei do ritmo, que é como a gente sente. Quer dizer, a gente imagina, depois a gente sente o que a gente está imaginando, e a gente vai para uma terceira lei, que é a lei da vibração. A gente fala,
a gente usa as palavras e a vibração do som das palavras para a gente conseguir finalmente manifestar o que a gente quer. Eu fui entendendo, gente, que a música ela me ajudou na experiência vivida a eu entender como essas coisas, como essas três leis funcionam. Porque a gente trabalha com o ritmo, a gente trabalha com a vibração da voz e do som. E a gente trabalha artisticamente, criativamente, com as letras, imaginando, criando. E depois, com o tempo, de tanto você cantar uma música, sentir aquela música e vibrar, as músicas, os mantras estão aí para isso. Eles se transformam em realidade. Então, é muito importante que os músicos, por exemplo, fiquem bem atentos ao que eles estão dizendo, porque eles estão ativando o imagético deles, o emocional deles, e eles estão vibrando as palavras e ainda por cima envolvendo terceiros naquela criação dele. Isso tem muito poder. Isso é a lei da manifestação na veia. Então, no que se baseia são essas três leis que vai fazer com que a gente manifeste. Gente, parece uma bobagem, né? Mas você fica imaginando conscientemente uma coisa, vibrando, falando e sentindo, daqui a pouco tempo você vê a coisa acontecendo. É claro que você fica naquela vibração. Aí daí, isso de manhã, você faz 20 minutos, vamos supor assim, de meditação todas as manhãs. Aí chega na hora do almoço, você se aborrece, não sei o quê, e aí se desconecta daquilo, aí a vibração cai. E aí você se desconecta também daquelas imagens ou daquele sonho. Então, o manifesto é sobre você misturar essas três leis e você conseguir manter a sua vibração em relação aos sonhos que você quer e manter a vibração alta. Enfim, um outro ponto fundamental é a coerência, porque se você está imaginando uma coisa, sentindo outra e falando outra, tipo assim, você vê alguém que você acha que está horrível. Nossa, mas como aquela pessoa está horrível, não é? Então eu estou falando essa frase como se eu estivesse falando uma coisa boa, mas eu estou dizendo que a pessoa está horrível. E aí eu ainda estou pensando outra coisa, tudo ao mesmo tempo. Então, se a gente fala uma coisa para agradar o outro, mas não é a nossa verdade, se a gente sente uma coisa e está pensando outra, incoerência. Aí a nossa energia e toda a nossa frequência que a gente está trabalhando não está desalinhada, está incoerente. Então é impossível você manifestar, você pode ficar falando até morrer, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, que você não vai ser rica enquanto você não estiver se sentindo rica. Enquanto você não for, enquanto você não estiver, inclusive, já agradecida por já ser aquilo que você está imaginando. E imaginar, e sentir, e ser aquilo, e vibrar. Então, essas são as três leis e os três princípios que a gente trabalha no manifesto, e tem todo um percurso e uma maneira de fazer isso que eu criei, né, gente? E aí eu estou até gravando um curso de 14 aulas sobre esse método que tem revolucionado a minha vida. E a partir do momento que eu recebi o Manifesta, as coisas estão acontecendo muito mais rápido. E aí, na medida em que a gente se torna heróis e heroínas da nossa própria vida, e entende um método, um caminho, um percurso, tem como, né, gente? Tem que chegar aqui e contar para vocês, gente, eu atravessei esse oceano e esse oceano me trouxe até aqui. Olha que legal. Passei a arrebentação, quase que eu fui engolida por uma baleia, meu barco quebrou no meio do caminho, eu aprendi a consertar barco e aqui estou. E eu contar esse método e essa forma, essa maneira como eu consegui chegar no meu objetivo, né? E então eu queria fazer uma provocação aqui com vocês, de deixar até um dever de casa assim para vocês. E aí, esse dever de casa, ele implica numa coisa. Vocês já repararam que os filmes, as séries, as notícias que a gente vê nas redes sociais, tudo, os poemas, os livros que a gente lê, tudo que a gente tem acesso, tudo que é produção de conteúdo, de arte, tudo que a gente vê,
que a gente toca, que a gente sente o gosto, tudo que a gente absorve com os nossos 5 sentidos, são informações que ao dormir de noite, por que a gente precisa dormir? Para assimilar todas as informações que a gente captou ao longo do dia. Essas informações elas vão, com o tempo, se transformando em base de dados para a gente continuar interpretando outras situações. Elas servem de resource, de fonte para a gente consultar. O cérebro rapidamente consulta, peraí, eu já passei por isso aqui, se eu fizer isso, eu botar a mão ali na tomada, eu vou tomar um choque. Eu já vivi isso antes, ou porque alguém me contou e eu já armazenei essa informação, então eu já sei que é assim. Ou até uma crença que não é verdade. Quantas crenças a gente tem na nossa cabeça que não necessariamente são simplesmente crenças. Na verdade, gente, tudo que a gente tem em termos de conceito são coisas que alguém contou pra gente e que a gente assumiu aquilo como verdade. Então, verdade não existe. Na verdade, tudo é uma grande ilusão. Então, já que tudo é uma grande ilusão, é assim, todos os dados que a gente recebe, então, está servindo de nutriente. Então, vamos começar a observar, e aí está aqui o dever de casa. Porque, assim, vou fazer uma comparação aqui com o corpo. A gente come, a gente se nutre de alimentos. Esses alimentos, eles passam por um processo. Esse processo acontece o que com ele? Passa pela digestão, pelo estômago e todo o processo digestivo, até uma parte ser eliminada e outra parte virar energia para a gente fazer o que eu estou fazendo aqui, por exemplo, agora, conversando com vocês, fazendo coisas e tal. Então, o mesmo acontece com todas essas informações que chegam para a gente ao longo dos dias. Então, queria fazer aqui uma provocação com vocês. Vamos observar como os filmes, as notícias, como que essas informações estão impactando vocês? Como que vocês ficam? O que você... Porque depois, gente, a gente fica pensando sobre aquilo. Por mais que a gente não esteja consciente, ao longo dos dias, você recorre àquela informação para você... Ou então você fica pensando sobre aquela imagem que você viu. Então, para a gente se tornar talvez mais seletivo do que a gente está vendo e absorvendo como alimento para o nosso imaginário, para o nosso cérebro. Porque isso tudo vão formando crenças e essas crenças vão impactando em como você entrega para o mundo, no que você acredita. O que você acredita é o que vai acontecer com a sua vida. Então, essas crenças elas vão interferir diretamente na vida que vocês estão levando hoje. Ok? Então, deixo aqui para vocês esse conceito que é o Manifesta, que está virando um curso. E até, espero que tenha servido. Se vocês quiserem deixar aqui nos comentários aqui no YouTube o que vocês gostariam de me ouvir falando, o que vocês gostariam de ouvir nesse conteúdo aqui do videocast da Minha Vida Sonora toda semana. Vou adorar saber de vocês, tá bom? Um beijo e até a Minha Vida Sonora da semana que vem, gente. Tchau!